Boa noite. Está chegando ao fim uma das campanhas eleitorais mais disputadas da história recente do país. A esta hora, no próximo domingo, o Brasil provavelmente já vai conhecer seu novo presidente. Bem, não tão novo assim. A disputa no segundo turno colocou frente a frente, pela primeira vez na história, um ex e o atual chefe do executivo. Para analisar o cenário político às vésperas da votação, o De Olho no Voto de hoje recebe os jornalistas Vera Magalhães e Fábio Zambelli, analista-chefe do Portal J. Olá, Vera. Olá, Fábio. Boa noite. E para começar, vamos ver como está a corrida presidencial a pouco mais de 24 horas do início da votação. Os números são do Datafolha. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são mostrados ao eleitor, o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 49% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Brancos e nulos somam 5% e 2% estão indecisos. Vamos ver agora o cenário considerando apenas os votos válidos. Segundo o Datafolha, se a eleição fosse hoje, Lula venceria com 53% contra 47% de Bolsonaro. Na semana passada, os percentuais eram 52 a 48. O Datafolha ouviu 4.580 pessoas entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos. E vamos ver também os números da pesquisa Quest, divulgada na última quarta. Lula tem 53% dos votos válidos. Bolsonaro aparece com 47%. A Quest ouviu 2.000 eleitores de forma presencial entre domingo e terça. A margem de erro é de 2 pontos. Vera, eu coloquei as duas pesquisas para a gente ter uma certa temporalidade, os números são absolutamente os mesmos, chegamos, parece-me, a uma estabilidade. E na estimulada, o número de indecisos é pequeno. Na Quest, o número de indecisos está em 5%. Há margem aí para se recuperar voto? Bom, Rodrigo, aritmeticamente tem como mexer. Tem esses indecisos e tem a possibilidade ainda de migração de votos diretamente de um para o outro, algo que é raro, mas que, mediante os auxílios, aí, os benefícios sociais, pode acontecer. O que eu acho é que a gente teve 4 semanas, foi um segundo turno longo, em que aconteceu muita coisa, teve muita fake news, muita agressividade, muita tensão e ainda assim os números se mexeram muito pouco. Então, imaginar que em 3 dias vai acontecer algo capaz de alterar o cenário, me parece pouco provável a essa altura do campeonato e com uma convergência tão grande de números entre os institutos. Eu acho que essa semana teve o ápice ali de tentativas de trazer fatos novos para a campanha, com essa coisa do presidente Jair Bolsonaro de atribuir a falta de inserções de rádio no interior uma certa desvantagem. Aliados seus chegaram a falar até em adiar a eleição. Ainda assim, os números se mantêm estáveis. Então, vamos olhar, claro, os números de amanhã, do sábado. Vamos lembrar que no primeiro turno havia um voto silencioso no Bolsonaro que não se materializou, mas com tudo isso eu imagino que é difícil uma grande alteração de cenário a essa altura. Fábio, há sempre um efeito de chegada nas campanhas no segundo turno. E essa última semana, em especial na campanha do presidente Bolsonaro, que, segundo as pesquisas, estava atrás, o clima foi inverso, né? Você teve o episódio do Roberto Jefferson no final de semana, que foi desastroso, e essa tentativa em relação às pesquisas que a Vera mencionou, que eu não quero nem entrar no mérito, mas do ponto de vista comunicacional, me parece que foi um desastre total, né? A gente vinha no segundo turno em que, de certa forma, o Bolsonaro conseguiu pautar o debate eleitoral. Né? As primeiras semanas, inclusive forçando o PT a fazer um jogo ali no campo da Guerra Santa, da guerra ideológica, que interessava muito para ele. E na semana passada, na penúltima semana do segundo turno, como a Vera falou, é um segundo turno diferente, muito longo, né? Quase uma outra eleição, em termos de uma eternidade, 4 semanas para a política. Tinha um sentimento, tinha um vento favorável ao Bolsonaro, produto desse comando da pauta e do envolvimento dos governadores em estados importantes, São Paulo e Minas principalmente, que era um indicativo de que pode virar, podemos virar essa eleição. Na campanha do PT tinha esse diagnóstico de preocupação, inclusive. Eu acho que teve um combo, alguns fatores, sobretudo de quinta-feira da semana passada para cá, que viraram um pouco o vento e jogaram mais pressão sobre a campanha do presidente, a ponto de ele terem que criar fatos políticos novos na última semana, como esse da contestação das inserções de rádio. O primeiro deles foi o fato do PT ter conseguido retomar a discussão econômica na campanha, que veio ali daquela discussão do plano do ministro Paulo Guedes de mexer na indexação do salário mínimo, né?
Aquilo trouxe para o colo da campanha do PT um tema confortável para o Lula falar, para os seus aliados nas redes sociais discutirem, enfim, provocarem os eleitores, o que, de certa forma, estava muito interditado, porque o governo promoveu um pacotão de medidas que gerou uma percepção favorável de que os preços estão caindo, o combustível está caindo, o emprego melhorando. Isso tirou esse discurso econômico do centro da campanha. Quando volta para o colo da campanha com um tema que é muito vocal, que é muito forte para a base social do PT, que é o salário mínimo, e que tem sido um mantra do Lula, né, aumento real do mínimo, ficou mais confortável para a campanha do PT atuar nesse campo, do que estava atuando na guerra religiosa, que para mim é um campo meio nebuloso para o PT atuar. Na sequência veio o episódio do Roberto Jefferson, que eu acho que abalou um pouco, principalmente essa classe média, um eleitor que já votou no Bolsonaro em algum momento, mas ficou incomodado com aquele tipo de reação, uma reação antissistema, que culmina num ataque a tiros a uma viatura da Polícia Federal. Uma reação criminosa. Exato. Então, colocar os termos. Você até pode justificar uma reação ao sistema, agora a reação tem dentro da lei, né? Quando o cara atira numa viatura da PF, né, sobretudo no presidente que vinha tentando reconquistar ali a sua base da Lava Jato, o Sérgio Moro foi ao debate, acho que teve um impacto de as pessoas começaram a pensar, será que não faz sentido voltar nesse projeto ali de 2018? Tinha uma reconciliação em curso. Eu acho que travou essa reconciliação e depois eu acho que tem um terceiro componente que foi o ingresso mais objetivo da Simone Tebet na campanha do Lula, principalmente nesses redutos, São Paulo, Rio e Minas. Né? Ela fez comício, ela fez um discurso, Vera, assim que me impressionou bastante pela objetividade com que ela falou na televisão. Eu não gosto do PT, eu nem gostava muito do Lula, mas não aguento mais 4 anos de Bolsonaro. E o Brasil não aguenta. O Brasil não aguenta. Eu acho que essa mensagem, ela encontrou assim, aderência em boa parte dos eleitores. Deixa eu trazer só antes do seu comentário, Vera, os números de São Paulo e Minas que vocês mencionaram, porque a gente sabe que a eleição, de alguma forma, vai se decidir por aí. Pelo Datafolha, que saiu ontem em São Paulo, Bolsonaro lidera com 49% contra 43% de Lula. Em São Paulo foram ouvidas 1.022 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos. Em Minas, Lula tem 48 contra 43 de Bolsonaro. Foram ouvidos 1.009 eleitores mineiros. E no levantamento da Quest, que foi feito um pouquinho antes, em Minas, Lula tem 45% contra 40% de Bolsonaro. 8% dos mineiros estavam indecisos no levantamento da Quest. Minas do Fábio Zambelli vai de novo espelhar o Brasil, né? A gente tem aí um fato histórico que era até curioso e que no primeiro turno foi impressionantemente idêntico o cenário em Minas e no Brasil. Por isso que o Zambelli lembrou bem, a entrada do Zema com aquela promessa de trazer os prefeitos era um fator de possível virada, porque se vira Minas, a chance de virar o Brasil era muito grande. Mas não só pelas pesquisas, né, sempre fazendo essa ressalva, isso não se confirmou, como em São Paulo, que havia uma expectativa de abrir a distância, Bolsonaro já venceu aqui no primeiro turno, havia uma expectativa de que ele ampliasse essa distância, isso não se confirmou nas pesquisas e uma certa resistência do Fernando Haddad aqui, com uma distância pequena em relação ao Tarcísio, parece ter segurado também esse crescimento do Bolsonaro. Então, se os números estiverem certos e a distância em São Paulo não for tão favorável ao Bolsonaro e o Lula vencer em Minas, tendência é que as pesquisas acertem, até porque existe um histórico de acerto muito maior de pesquisas no segundo turno que no primeiro, e aí a gente tem um resultado de uma eleição muito, muito apertada, o Brasil está dividido, praticamente cindido, mas que as pesquisas sejam confirmadas. Deixa eu só trazer mais um dado. Quando começamos o segundo turno, nossos comentaristas ressaltaram que o fator decisivo seria a rejeição dos candidatos. Vamos ver como esse dado se apresenta às vésperas da eleição. De acordo com a pesquisa Datafolha, 45% dos eleitores disseram que não votariam em Lula de jeito nenhum. E 50% não admitem votar em Bolsonaro. Esse número chama a atenção porque, olhando a pesquisa da Quest, eu estou misturando aí as pesquisas, mas são as mais recentes, a recuperação do governo é impressionante. Pela primeira vez, nesta campanha, a avaliação positiva do governo Bolsonaro superou a avaliação negativa. Mas isso não se reflete na rejeição. A gente está falando de um obstáculo que é pessoal do presidente? Veja assim, a gente, olhando em perspectiva, Rodrigo, a rejeição do presidente caiu muito no segundo turno, em relação ao primeiro turno. Esse era um movimento que não aparecia nas pesquisas da intenção de voto, mas os dois movimentos aconteciam. A aprovação do governo melhorava e a rejeição caiu. Teve alguns institutos que mostraram, na última semana do primeiro turno,
uma diferença de rejeições de 17 pontos entre Bolsonaro e Lula. Nós estamos falando de 5 hoje, 4, 5. Então, esse movimento aconteceu. O segundo turno ele serviu para diminuir a rejeição do presidente. Só que não foi competente o suficiente para aumentar a rejeição do Lula a ponto de haver um empate. Porque o segundo turno ali, a rigor, é a competição de rejeições, né? O eleitor... aliás, essa eleição, desde o princípio, a formação da decisão do eleitor, ela está muito mais ligada à aversão ao oponente do que à simpatia ou aderência ao discurso do candidato que ela vai votar. Então, é uma competição de rejeição e, olhando assim, esse número, ele mostra um pouco qual que é o teto do Bolsonaro. Né? Uma rejeição 5 pontos superior à do Lula, se reflete na intenção de voto. Quer dizer, o placar está sendo mais ou menos parecido. Se ele conseguisse empatar, e em algum momento do segundo turno, ali na segunda semana, alguns levantamentos mostravam até quase um empate de rejeições. Quando eu vi aquele dado, eu fiquei falando, pode ser que isso reflita na intenção de voto nas próximas semanas, porque a rejeição ela antecede o movimento de decisão do voto. Né? Então, eu acho que esse episódio da rejeição, desde o começo, quando a gente analisava os cenários, né, Rodrigo e Vera, a gente tinha uma alta possibilidade do segundo turno, que se concretizou, né? Embora todo aquele movimento de voto útil tenha ocorrido e tenha faltado muito pouco para o Lula resolver a eleição no primeiro turno. E um segundo turno trazia quase que uma impossibilidade estatística de reeleição do Bolsonaro, que era a sua taxa de rejeição ser maior do que 50%. Né? 50 mais 1, quer dizer, a eleição nosso sistema eleitoral exige maioria simples. Né? O que poderia mudar isso no segundo turno era uma execução política da estratégia de campanha muito bem sucedida que pudesse inverter esse ranking de rejeições. E que aí esbarra na característica pessoal do Bolsonaro de ser um causador de instabilidade, de caos e de bagunça, né? Nesse episódio das inserções, quando o Alexandre de Moraes mandou arquivar por inépcia, a tentação do presidente, o seu ímpeto, era pedir o adiamento da eleição, até porque essas curvas estão acontecendo, a melhora do governo e a queda da rejeição dele, e ele imagina que com mais algumas semanas de auxílio, por exemplo, ele poderia superar o Lula nessa questão econômica, que acaba sendo o fator decisivo. Mas se você pensar em adiamento de eleição a menos de uma semana do pleito, é golpismo puro e simples. E isso afugenta um pouco esse eleitor de classe média moderado, que ainda está com o Bolsonaro porque rejeita mais o Lula. Então, eu acho que tem muita coisa ainda na cabeça das pessoas, elas estão refletindo sobre muitos fatores, mas essa geração constante de caos não ajudou o Bolsonaro a fazer o movimento que ele precisava fazer. E indicou um certo desespero também nesta última semana, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes de Olho no Voto. Estamos de volta, de Olho no Voto, com os jornalistas Vera Magalhães e Fábio Zambelli, analista-chefe do Portal J. Em 12 estados, a definição do novo chefe do Executivo ficou para o segundo turno. Vamos relembrar onde o eleitor vai escolher um novo governador. Em Alagoas, seguem na disputa Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Amazonas, o governador Wilson Lima, do União Brasil, enfrenta o senador Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia, a disputa é entre o petista Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, do União Brasil. No Espírito Santo, os eleitores vão escolher entre Renato Casagrande, do PSB, e Carlos Manato, do PL. No Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, do PRTB, enfrenta o tucano Eduardo Riedel. João Azevedo, do PSB, faz o segundo turno contra Pedro Cunha Lima, do PSDB, na Paraíba. Em Pernambuco, estão na disputa Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, do PL, enfrenta o ex-governador tucano Eduardo Leite. Em Rondônia, a decisão dos eleitores será entre o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. A disputa em Santa Catarina se dá entre Jorginho Melo, do PL, e o petista Décio Lima. Em São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, enfrenta o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. E, por fim, o petista Rogério Carvalho disputa com Fábio Mitidieri, do PSD, em Sergipe.
Fábio, Vera, quero só trazer alguns dados das pesquisas desta semana, Datafolha e IPEC, dados assim muito por cima, né? A gente tem uma situação de empate praticamente no Mato Grosso do Sul entre o Capitão Contar, que virou personagem lá do primeiro turno, né, no debate, e Eduardo Riedel. A gente também tem uma situação de quase empate em Sergipe entre Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri. Disputa apertada em Rondônia, Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério. Em São Paulo, uma vantagem pequena para Tarcísio de Freitas, segundo as pesquisas. No Espírito Santo, Renato Casagrande na frente. Na Bahia, uma vantagem pequena para Jerônimo Rodrigues sobre a ACM Neto. O segundo turno promete em muitos estados. Eu acho que tem alguns estados que eu até fui tentando analisar o que é importante nesse segundo turno, né, Rodrigo? Para mim, tem alguns estados que estão fora um pouco do radar da cobertura da grande imprensa, que são relevantes demais para o futuro, por exemplo, do PSDB, né? O PSDB depende muito do resultado da eleição no Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite e da Raquel Lira em Pernambuco. O partido será se esses dois candidatos vencerem, e será outro, ou nenhum, né? Se eles perderem, né? É muito diferente para o partido, que foi muito importante durante mais de 2 décadas, foi um dos principais partidos do país, que sofreu derrotas substantivas agora no primeiro turno, mas de repente pode vir aí das cinzas, né? Novas lideranças, dois candidatos jovens, né? Em formação ainda, com carreira política em ascendente. Então, eu olho muito para essas duas eleições, claro, além de São Paulo, Bahia, que é super relevante a eleição também, uma virada ali impressionante, né, da máquina do PT, na capacidade do PT de fazer política ali contra um candidato que era visto por muitos, o ACM Neto, como um favoritaço lá. A discussão era se haveria ou não o segundo turno. De repente veio o Jerônimo com todo o apoio do Lula, essa mobilização que o PT conseguiu fazer no Estado, que os resultados são impressionantes, né, nacionais, a eleição nacional lá. Então, eu acho que esses são os estados que eu olho com mais atenção, além de São Paulo, evidentemente, que é uma eleição sempre nacional, né? Sim. Você tem ali o Haddad, que disputou a presidência em 2018, o Tarcísio, que possivelmente vai disputar a presidência em algum momento, né? Então, é uma eleição muito nacionalizada, até pelos personagens envolvidos, né? Aqui em São Paulo, uma expectativa muito grande, né, Zambelli, Rodrigo, sobre a combinação do resultado nacional e o estadual. Porque a se confirmar o favoritismo do Tarcísio Freitas e o do Lula, fica um governador no principal estado do país, bolsonarista, com o Bolsonaro fora do poder central. Então, a pressão por realocar alguns nomes importantes e fazer de São Paulo um bunker importante do bolsonarismo vai existir. Até porque Romeu Zema não é um bolsonarista raiz e o Cláudio Castro, que é do estado do presidente, não vai querer ficar tutelado pelo bolsonarismo. Já mostrou isso no primeiro turno, em que ficou bastante distante do Bolsonaro. Aqui, o candidato Tarcísio é mais identificado com o Bolsonaro. Ele só é candidato porque o Bolsonaro assim decidiu. Só é candidato assim porque o Bolsonaro assim decidiu. No debate da Globo, ele chegou a errar o próprio número e falar o número do presidente Jair Bolsonaro. Então, a associação é muito grande, mas Bolsonaro não vai ter a máquina nacional. Tarcísio prometeu um governo técnico e vai ficar sempre o Gilberto Kassab ali orbitando ao redor dele, tentando puxá-lo para o PSD e tirá-lo da órbita bolsonarista. Mas a gente sabe, Zambelli sabe muito bem, todo aquele que tentou um voo solo fora do bolsonarismo morreu politicamente. Então... Desculpa, Fábio, Zema tem lá também suas pretensões federais a partir de agora, porque ele entra para um segundo mandato, ao contrário do que será um primeiro mandato de Haddad ou de Tarcísio. E só voltando um pouquinho à eleição em São Paulo, às vezes a gente fica capturado pela a emoção da disputa, mas o desempenho do Haddad já é impressionante historicamente para o PT no estado de São Paulo. Historicamente, o PT nunca esteve próximo de vencer uma eleição de governador. O máximo foi com o Genuíno ali naquele segundo turno, que foi um passeio para o Geraldo Alckmin naquela ocasião. Dessa vez você tem uma competição de verdade. O Haddad, durante muito tempo, pontuou na liderança, nas pesquisas. Terminou o primeiro turno com mais de 30 pontos, que também é uma coisa histórica ali para os patamares do PT. E faz uma disputa que serve para reorganizar um pouco essa base social do PT, que estava muito machucada, né, com os episódios de 2016, 2018, 2020. O PT, de alguma forma, ele tenta reconstruir a sua base social, principalmente na periferia de São Paulo, na grande São Paulo, aquele cinturão vermelho que tinha sido desarticulado,
né? Com a crise que o PT enfrentou de forma geral no Estado. O PT tem uma prefeitura importante no Estado só. Então, esse desempenho do Haddad, para além do resultado, assim, acho que ele já se aproximou do Tarcísio na reta final, já ficou uma eleição mais equilibrada do que se imaginava. Eu acho que ainda é difícil para ele vencer, mas o desempenho dele é relevante para o partido que, em tese, segundo as pesquisas, tende a governar o país, caso Lula vença, de fato, que ele tenha uma base no principal estado da República. Mas vamos ver como vai se dar, né, Zambelli, a disputa dessa mesma base com o PSOL, que saiu muito fortalecido também e que já tem o Boulos como candidato na estrada há bastante tempo. Agora, com o apoio do PT, aparentemente não vai haver um problema para isso, mas isso projeta uma certa disputa por essa mesma base, assim como os tucanos, que tiveram ali o Estado, a máquina do Estado por muitos anos, e as prefeituras deverão ser fagocitados pelo bolsonarismo de alguma maneira, né? Exato. Agora, o que eu percebo, Vera, é o seguinte, já existe um entendimento, inclusive das figuras mais graúdas aí do PT, de que, de fato, essa composição com o PSOL, ela é o futuro do campo da esquerda, né? Se o PT ficar fechado, né, na sua sinecura ali, não permitir uma expansão da sua intenção de voto com o eleitorado mais jovem, por exemplo, que é um eleitorado muito sensível às pautas do PSOL, é uma armadilha. Então, o diagnóstico, inclusive desse acordo que foi feito com o Guilherme Boulos para que ele disputasse a prefeitura, possivelmente daqui a 2 anos, com o apoio do PT, ele já abre um pouco essa fronteira. Então, mas eu acho que é importante que o PT, com esse desempenho do Haddad em São Paulo, consiga montar a sua operação política, principalmente na Grande São Paulo, onde ele sempre foi muito forte e ficou desarticulado demais nas últimas 2 eleições. Eu queria só registrar um episódio que nem é exatamente da disputa eleitoral, mas apareceu durante esta semana e lamentar, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida da estratégia que foi usada pelo governo federal na pandemia, o Onyx deixou isso claro no Rio Grande do Sul, ao defender que as pessoas peguem as doenças ao invés de tomar vacina, e Carlos Manato no Espírito Santo negando a pandemia, dizendo que era uma farsa. Para alguém que tem uma vivência, uma experiência médica, é absolutamente lamentável que isso seja dito a esse momento. Né? Isso mostra que qualquer que seja o resultado no domingo, a gente vai levar um bom tempo para curar algumas feridas no Brasil, e uma delas diz respeito a isso, a respeito a dados, a fatos, a informação científica. Então, tem aí um trabalho a ser feito e que o PT, se vencer, tem de entender que não vai fazer sendo só PT raiz, vai ter de ampliar em muito a sua base, o seu espectro de diálogo para conseguir fazer isso, Rodrigo. Obrigado, Vera. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Antes de terminarmos esta edição, quero fazer um convite. No próximo domingo, a TV Cultura fará uma cobertura especial do segundo turno da eleição, com boletins ao longo de toda a programação. E a partir das 5 da tarde, assim que a votação terminar, eu estarei aqui de olho no voto, com Vera Magalhães e um time de comentaristas e políticos. E a gente, é claro, espera você. Por hoje é só. Até domingo. Boa eleição para todos.